Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos então permitir que esse coração manso e humilde, ele nos dê a graça de colocarmos em prática a vontade de Deus manifestada no seu Santo Evangelho e juntos, como comunidade, como irmãos, com muita alegria, pedimos ao Senhor essa graça de colocarmos em prática a vivência concreta da sua vontade, do seu querer e do seu amor. Vamos juntos então? Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando, nos escutando, né? Seja no início dessa manhã, no meio do dia ou no finalzinho desse dia. O que importa é que nós estamos juntos para vivenciar essa manifestação sublime do amor de Deus por mim e por você. Para isso, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que alegria imensa estarmos juntos então, seja você, meu amigo filho da luz, você que fez despertar agora, você que está aí no aprofundamento, nos grupos vocacionais, você que é nosso missionário, nossa missionária, você que é um amigo da Obra Lumen, um benfeitor ser feliz, você que está aí perseverando nas nossas casas, ó, um beijo no coração, que Deus abençoe, vamos vivenciar juntos a fraternidade. Hoje é um dia maravilhoso para você perdoar alguém, para você ser presença do Sagrado Coração de Jesus na sua missão, na casa que você está sendo acolhido, servindo, trabalhando, você no seu ministério, você na sua família. Hoje é o dia para exercitarmos muito bem a caridade e o perdão. Hoje a igreja ela celebra a memória de São Carlos Borromeu, um bispo. Ele viveu ali por volta do século XVI, 1500 e pouquinho na Itália, e ele tem um caráter muito forte de amor aos mais pobres. Então, naquele período, né, onde a gente vai ter a Contra-Reforma Católica, em que a Igreja Católica vai fazer algo movida pelo Espírito Santo para não perder tantos fiéis, tanta influência, também o poder da época, Deus então inspira um concílio de Trento e aí algumas mudanças para a gente permanecer sendo resposta para o mundo. E esse São Carlos Borromeu, esse bispo, ele tem um chamado muito bonito de humildade, de querer amar a igreja e cuidar dela e zelar por ela. É interessante a gente perceber também, meus amigos, que esse santo, ele tem um amor extremo aos pobres, de modo que quando ele não tinha mais o que oferecer aos pobres, ele ficava só com o essencial. Ele veio de uma família rica, abastada, mas ele não tem essa ganância, essa busca do ter, do poder e do prazer. Então ele ficava só com o essencial e partilhava com os pobres. E quando faltava para os pobres, ele mesmo mendigava e pedia. E que coisa, isso é muito forte, né? Ele tinha uma predileção também pelos mais abandonados, pelas vítimas da peste. Vários padres e pessoas morreram e ele, né, teve a sua partida por meio de outras doenças, mas que não foi essa. Então é muito bom a gente hoje perceber como o Evangelho vai dialogar com a vida de São Carlos Borromeu. E o Evangelho de hoje está lá no livro de São Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 8. Vamos juntos? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Presta as contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças. Para mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve aqui 50. Depois, ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rapaz, o evangelho de hoje ele é bem assim, né? Ele é bem interessante.
O que está acontecendo aqui? Cristo, ele vem nos revelar que os filhos deste mundo, eles são mais espertos do que os filhos da luz. O Jesus, ele vai contar para os seus discípulos, né? Então ele não está falando aqui para uma multidão, ele está falando para um grupo específico. Ele está falando que um homem, ele tinha muitos bens, ele tinha um administrador para isso. E aí o administrador começou a esbanjar os bens do patrão, usar os bens para si. Olha a lógica do ter, do poder, do prazer. Olha a lógica de não deixar que Cristo cuide da minha vida, mas sim eu ser o Senhor da minha própria vida. E é interessante que o patrão ele diz assim, olha, o que eu tenho ouvido falar do teu respeito? Presta contas da tua administração, porque você não pode mais cuidar dos meus bens. Olha só, o patrão, no caso, essa é a referência a Deus, né? Ele primeiro chama, né? Primeiro diz assim, olha, o que eu estou ouvindo falar de ti? Você não tem mais condição de cuidar dos meus bens. E aí o que o cara pensa, né? Ele fica desesperado. Ele fala, rapaz, eu vou me dar muito mal. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, como ele sabia e reconhecia a sua função, olha que coisa interessante. Esse cara, ele era um bom administrador. Ele tinha um dom, ele tinha um talento. Mas ele resolveu utilizar-se desse dom e desse talento para o seu próprio bem, para o seu próprio prazer, e não colocá-lo em comunidade, não colocá-lo em partilha, não colocá-lo a serviço do bem comum e do outro. Como é que eu e você temos lidado com os bens e com os dons que o Senhor nos dá? A gente tem colocado à disposição, eu falo dons, tá certo, espirituais, e eu falo bens materiais. Deus, ele nos dá a graça, tudo é graça de Deus. Que nós possamos tomar muito cuidado para não cairmos, muitas vezes, num discurso perigoso de que tudo é mérito meu. Então, se eu fiz, eu vou conseguir. Se eu fiz dessa forma, eu tenho que ter. Então, tudo gira em torno de mim. Muito cuidado. Nós acreditamos na providência de Deus, na sua graça. E tudo é graça de Deus. Claro que passa pelas mãos e pela decisão do homem. Mas nós não somos os nossos dons, nós não somos um fim, né, um meio para alcançar algo. O ser humano, ele é um fim em si mesmo. Então preste atenção, porque esse administrador, ele era um bom administrador. Essa pessoa, ela foi criada para ser um administrador, ela recebeu dons para isso, mas ela se perdeu neles. Será que eu e você hoje estamos perdidos naquele chamado que Deus nos fez? Que eu não falo que é especificamente a vocação Lumen, não é? Mas muitas vezes na tua profissão, muitas vezes nos dons que Deus te dá, no ministério que Deus te confia, na profissão que Deus te chama, nas realidades específicas que você está inserido, Deus te coloca aí, Deus te dá isso, os bens materiais que Deus te dá, o teu salário também. Falo para mim, será que a gente tem usado isso para nós mesmos somente? E esquecido do outro, esquecido que somos irmãos? Esquecidos dessa verdade que Deus nos chama a vivenciar e a partilhar? Claro, de acordo com os seus discernimentos, com o seu chamado e com aquilo que percebe. É interessante a gente perceber isso. O administrador, ele percebe, olha, eu não sirvo mais para outras coisas, isso aqui é meu chamado. E aí ele tenta resolver para que ele possa ser aceito por outro administrador. Para que ele possa ser aceito por outro administrador, porque por aquele ele já perdeu, gente. E aí, então, ele começa a negociar, um tá devendo 100, e ele pega aí, paga 80, né, paga 50, perdoa a dívida, uma parte para poder ter outra. Então, ele consegue, né, diminuir os prejuízos. E é interessante perceber, né, que em meio a essa movimentação que ele vai fazer, Jesus, né, ele diz na parábola, né, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Hoje eu e você somos convidados a refletir como tem sido a nossa ação nesse mundo. A nossa ação evangelizadora, a nossa ação como consagrado, a nossa ação como membro da Obra Lumen, a nossa ação como cidadão, como cristão, a nossa ação como profissional que você é, como marido, esposa, namorado, namorada, noivo, noiva, filho, filha, pai, mãe, como você é. E aí que nós possamos pedir a Deus a graça da esperteza, não esperteza no sentido de enganar o outro, não é? Mas que nós possamos usar isso para o bem, usar isso para o nosso chamado, para que possa frutificar. Hoje eu e você somos convidados a mergulhar nessa verdade, que tudo é graça de Deus e que muitas vezes, infelizmente, os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. A Maria, né? Hoje eu sou assim, ei, bando de filho da luz, isso é besta, menino, presta atenção, como diz aqui no Ceará, né? Tchalui, macho. Então o Senhor, ele vem nos chacoalhar, filhos da luz, Obra Lumen, e dizer, olha, sejam espertos,
eu dou para vocês inteligência, eu dou para vocês dons, eu dou para vocês capacidades. Ora, se em alguns negócios vocês conseguem até ir além e tal, não sei o quê, por que não para evangelizar? Por que não para bater a meta do ser feliz? Por que não para revelar aí as graças do Com Deus Tem Jeito, né? Que está acontecendo, né? Já os nossos missionários, nossos irmãos estão lá em BH, que coisa maravilhosa. Então nós possamos estar em unidade junto ao Papa Francisco, né? E aos bispos e à igreja, e enfim, a todos os irmãos que encontraram a verdade de Cristo. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar Deus nos agir em nós. Vamos deixar o Espírito Santo, a luz de Deus, né? O Cristo, o Logos do Pai, que Ele possa nos inspirar a sermos aquilo que fomos criados para ser, a não termos medo e a sermos também espertos na ação evangelizadora, no anúncio do encontro salvífico do abandonado com o ressuscitado, justamente essa luz que toca e transforma todo o coração. Que Maria nos ajude, então, a sermos espertos, a ficarmos ligados, né? A, como diz o André Luiz, você fique atento, meu irmão. Que a gente possa ficar atento e amar aí até o fim, como São Carlos Borromeu, que aí amou até as últimas consequências os mais pobres, os mais abandonados, e foi fiel à Santa Igreja e àquilo que Deus sonhou para ele, utilizando os dons e sendo assim esperto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique esperto, meu irmão, fique esperta, minha irmã. Beijo no coração, o amor é nossa meta, Cristo é nossa luz, somos lumen.